Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho. Estamos aqui com o Saúde, Prosa e Café. Hoje, no estúdio da TV Gazeta, temos a honra de entrevistar o doutor Carlos Valias, ele que é gastro. Doutor, vamos falar então sobre câncer do colo retal. É isso mesmo, né? Sim, correto. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E dando início à nossa entrevista, o que eu queria saber primeiramente, para começar a nossa prosa? Sim. O que é exatamente, doutor, o câncer do colo retal e por que tem sido tão falado nos últimos anos? Bem, o câncer coloretal assim como existe câncer de várias partes do organismo, né? Esse câncer ele acomete o intestino grosso. Então, e é um câncer que tem se falado muito, porque tem levado algumas pessoas realmente de expressão, né, nacional, como a Preta Gil agora, Sim, como o Pelé, né? E é um câncer que a gente consegue prevenir, sabe? E é um câncer que vem aumentando também a sua incidência na população geral. doutor, existe uma faixa etária mais vulnerável a esse tipo de doença? Sim, Alessandra, tem geralmente a partir dos 45 anos. Tanto que antes a gente se fazia a prevenção acima dos 50 anos e hoje já baixou para 45 anos. Porque nesse câncer já é o segundo câncer mais comum na mulher, ultrapassando aquele câncer do colo de útero, ficando atrás apenas do câncer de mama para a mulher. Doutor, quais são os principais sinais e sintomas? O que pode indicar para as pessoas a questão do câncer no intestino, o intestino grosso, no reto, por exemplo? Sim. Bem, os principais sinais que a gente deve ficar atento é principalmente sangramento anal, né? Então a gente pode ser um câncer de reto, do intestino grosso, que a gente chama colo retal, chama câncer colo retal. Então, sangramento é um dos sinais importantes, emagrecimento sem causa aparente, dor abdominal também ser uma outra causa, anemia, que também não se acha aí uma causa, e a obesidade, né? A obesidade é uma doença que tem aumentado no mundo inteiro e também predispõe ao aparecimento do câncer coloretal. É complicado, né, doutor? Doutor, muitas pessoas se envergonham, né, de falar sobre sintomas intestinais, né? Isso pode atrasar o diagnóstico, acredito eu. A região anal ali, retal, quando a gente fala, cria, né, um tabu, né? As pessoas ainda têm muito tabu. Então, acaba protelando. Às vezes, a pessoa tem um sangramento anal ali, pinga um sanguinho no vaso, né, na hora da evacuação, e ela vai deixando aquilo lá. E, de repente, pensando que é uma hemorroida, uma coisa simples, mas pode ser um câncer coloretal. E deixa eu te falar, esse câncer pode ser confundido com outra doença? Por exemplo, hemorroida, intestino irritável? Sim. Confunde muito com hemorroida, né? Porque hemorroida sangra também. E um outro sinal é aquelas fezes em fita. Às vezes umas fezes ficam mais... elas saem, né, em formato de fita, mais afinadas. E isso, a própria hemorroida provoca isso, mas pode ser também uma manifestação do câncer coloretal. E como é que é feito o diagnóstico do câncer? Nesse caso, no colo retal? A colonoscopia é um deles, né? Sim, é o principal, né? A gente chama de padrão ouro para o diagnóstico e a prevenção. Então, hoje a colonoscopia é o padrão ouro para a prevenção do câncer coloretal, porque ela permite não só o diagnóstico precoce, como também permite, muitas vezes, você pega o câncer ali num pólipo, numa lesão polipoide, tira esse câncer, às vezes a gente tem a chance de retirar o câncer completamente, ali na fase inicial. Então, esse exame ele é fundamental, porque, nossa, quantas colonoscopias a gente faz na clínica que retira com câncer e o paciente não precisa fazer quimioterapia, cirurgia, nada, sabe? Então, no caso, por exemplo, da Preta Gil, né, que teve essa doença, veio a óbito por causa dessa doença, Sim. teve até um tratamento experimental fora do país,
alguns dizem que ela não detectou esse pólipo ou não tratou o pólipo, salvo engano. No caso, poderia estar aqui ainda com a gente, certo? Sim, sim, com certeza. O diagnóstico foi feito numa fase tardia, né, que já tinha metástase para outros órgãos, né, infelizmente. E aí, assim, eu não conheço bem como é que foi essa avaliação, os protocolos de prevenção no caso dela, se ela seguiu ou não, sabe? Mas com certeza deve ter sido, o diagnóstico foi bem tardio. Né? Não dando Vamos mais agora, tempo. então, à prevenção e os fatores de risco, né? Doutor, quais são os principais fatores, no caso, né, de risco aí para o câncer no colo retal? E mais, a alimentação entra nessa conta? Sim, a alimentação entra. Essa alimentação ultraprocessada dos últimos anos, né, ela tem contribuído com o aumento não só do câncer coloretal, mas também com diversos tipos de câncer, principalmente do tubo digestivo. Tem um fator genético, né, importante, então pessoas que têm familiar, principalmente familiar de primeiro grau, que teve câncer coloretal, essas pessoas precisam procurar o médico para fazer a prevenção. Eu quase ia fazer essa pergunta para você agora, viu, doutor? Né? Já ia entrar Aí, nessa questão da hereditariedade. Então, assim, parentes de primeiro grau que tiveram câncer coloretal, precisa fazer essa prevenção. Outra questão também é obesidade. Obesidade aumenta a incidência de mais de 100 tipos de câncer. Então, é importante. O tabagismo, né? Nós vamos agora para o break e daqui a pouquinho a gente continua com a entrevista com o doutor Carlos Valias. Montes Claros acaba de receber o mais novo centro cirúrgico especializado em transplante de córnea. É a Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Nossos serviços agora são 24 horas. 38 984 19 53 91. Seja bem-vindo à EMED, sua parceira em saúde e segurança do trabalho. Somos uma clínica especializada em oferecer soluções completas para empresas que pensam em bem-estar nos seus colaboradores. Realizamos exames ocupacionais, treinamentos e laudos técnicos com eficiência, responsabilidade e compromisso. Siga a EMED e descubra que cuidar da sua empresa começa com a saúde do seu time. Voltando aí com Saúde, Prosa e Café, continuando a entrevista aí com o Dr. Carlos Valias, falando aí da questão do câncer do colo retal, né? Que, inclusive, acometeu a artista Preta Gil, né? Recentemente. Vamos falar dos fatores de risco, doutor? Sim, olha, os principais fatores de risco tem o fator de risco genético, né? Familiar, então pessoas que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer coloretal precisa fazer um rastreamento, tá? Então o fator genético é muito forte. A questão alimentar, né? Hoje nós usamos alimentos muito processados, então tem aumentado não só o risco de câncer coloretal, mas alguns outros cânceres também do aparelho digestivo. A obesidade é outro fator de risco, por isso que hoje, né, tem saído aí novos medicamentos para tratamento de obesidade, isso é importante para reduzir essa incidência do câncer coloretal. O tabagismo e uso de bebida alcoólica também é outro fator de risco. Doutor, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, no caso, por exemplo, de mulheres e homens, existe uma incidência maior? A incidência ela é quase igual, com um pouco mais de predisposição para as mulheres,
Tanto que no homem é o terceiro câncer mais prevalente e na mulher já é o segundo câncer mais prevalente. Então as mulheres têm o maior risco de serem acometidas pelo câncer coloretal. Esse dado muito triste, né, doutor? É. Mulheres vão cuidar da saúde aí, fazer uma atividade física, uma caminhadinha básica. Sim. Né? E aí, assim, igual a mulher preocupa muito com mamografia e tudo, e deixa o intestino de lado. Então, o câncer de mama é o primeiro câncer mais prevalente na mulher. E o segundo já é o câncer de colo. Então, realizar uma colonoscopia a partir dos 45 anos é tão importante quanto uma mamografia. E, doutor, é possível prevenir o câncer de colo retal? Em certa parte sim, né? Por exemplo, melhorar a alimentação, alimentos mais naturais, diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, diminuir o consumo de carnes vermelhas também é outro fator. Evitar a obesidade, né? Quem é magro, evitar engordar, e quem é obeso... E aí, mulherada, vão tentar fazer uma caminhadinha, se não Isso. pode fazer uma academia, não tem desculpa, né, doutor? Não tem. Tô sem dinheiro de pagar uma academia. Faz aí ao ar livre, faz uma caminhadinha. Isso é outro fator, quer dizer, diminuir a obesidade, atividade física é muito importante. O sedentarismo também aumenta o risco do câncer coloretal. Evitar cigarro, né, de qualquer forma, tá? E o tabagismo, é basicamente isso. Você falou sobre a questão da prevenção, né? Então, me conta uma coisa muito importante. Uma vez diagnosticado, fez o exame, diagnosticou. Sim. Aí a pessoa vai fazer aquele acompanhamento de quanto em quanto tempo? Aí depende. Por exemplo, se ele fez a colonoscopia e diagnosticou ali um pólipo, então vai retirar, através desse exame, vai retirar, ressecar esse pólipo, e aí dependendo do grau histológico, que a gente chama, né, do tipo do pólipo, que vai variar aí a prevenção. Então pode ser anualmente, pode ser a cada 2 anos, às vezes pegou uma lesão já um pouco mais avançada, que ainda não virou câncer, mas já está quase virando, então com 6 meses faz uma avaliação. Isso vai depender geralmente do tipo, do que foi encontrado na colonoscopia. E o que tem hoje moderno para poder estar fazendo todo esse acompanhamento e tratamento do câncer do colo retal? Dos últimos 10 anos, por exemplo. Melhoraram muito as formas diagnósticas com a colonoscopia, os equipamentos hoje são melhores, hoje a gente consegue tirar lesão muito pequena e às vezes até lesão também volumosas através da colonoscopia. Tá? No tratamento, melhorou, hoje tem esses tratamentos, quimioterapia de célula-alvo, né, que realmente dá menos efeito colateral e essa quimioterapia vai agir diretamente ali nas células cancerígenas, sabe? Então tem evoluído bastante, tanto que a gente fala em câncer coloretal, muitas pessoas ficam preocupadas, mas mais de 90% a gente consegue uma cura do câncer coloretal desde que diagnosticado precocemente. Eu acredito que deve ter uma alimentação, a dieta deve ter que ser alterada nesse caso, né, doutor? Dar uma trabalhada sim, na questão com da certeza. alimentação, né? Com certeza. Sim. E o que deve ser evitado, o que deve ser excluído nessa população de pessoas que chegam nesse nível aí de estar numa eminência ou no tratamento? Geralmente o que se pede é atividade física, é muito importante, reduzir os fatores de estresse. A gente não falou antes, mas as fontes de estresse é muito importante, né, para desenvolver, né, qualquer tipo de câncer, e uma alimentação mais natural possível, sabe? Não tem esse alimento, a não ser carne vermelha, a gente tem que reduzir o consumo também. Então, quem gosta de um churrasquinho todo final de semana... Tem que reduzir. Ô, Participar uma vez por mês. Tem uma dúvida. As pessoas que tiraram a vesícula têm uma predisposição maior de ter câncer coloretal? Não. Ou nada a ver? Não tem nenhum estudo ainda que comprove isso aí. Porque geralmente essas pessoas, né, doutor, que tem esse tipo, tem essa alimentação, né? Pessoas que vêm de uma alimentação muito, muito irregular, né? Consumo excessivo de gordura, etc., que vem a calhar o que você falou aí, para evitar, para não ter o câncer do colo retal. Doutor, e qual é a taxa de cura quanto ao câncer? Eu falei, né, assim, diagnosticado precocemente, a gente consegue uma taxa, um sucesso acima de 90%. É muito bom.
né? Por isso que tem que fazer os exames de prevenção, né? Ter esse cuidado. Ô doutor, e conta pra gente, o corpo fala, né? O corpo sente. Para você aí de casa, o doutor vai falar aí de que forma o nosso corpo está dando sinais que você tem que procurar ajuda médica. Olha bem, se você tem 45 anos ou mais, se você tem algum parente que teve câncer coloretal, mesmo que seja ali, um parente que teve câncer coloretal com 40 anos, 10 anos antes, por exemplo, com 30 anos, você precisa fazer o rastreamento. E é claro, se a pessoa tiver anemia, mudança nos hábitos, no formato das fezes, né, no hábito intestinal, emagrecimento ser uma causa definitiva e principalmente sangramento. Ou aquela pesquisa de sangue oculto que faz nas fezes, ou se não, a pessoa às vezes visualiza mesmo a eliminação de sangue pelas fezes. Então são basicamente esses cuidados que tem que ficar atento. Ô doutor, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que, né, nesse momento de saúde, prosa e café, especialmente assim, de forma assim, inusitada, né, para dar assim aquele alô para o pessoal aí de casa, da importância de se cuidar, vencer o medo, porque com o diagnóstico precoce, se cuidando, as chances, né, de ter problemas maiores. As pessoas têm muito medo do exame de colonoscopia, inclusive fala muito mal do preparo. Gostaria de falar para vocês que os preparos para colonoscopia melhoraram muito. Então hoje é muito tranquilo, os exames, claro, procurando um bom centro, né, de referência e tudo, os exames são muito seguros, feito com médico profissional especializado, são muito seguros e com total conforto. A pessoa faz o exame praticamente dormindo, tá? Então não precisa ter medo não, é muito tranquilo. Doutor, e conversando mais ainda com você, que eu estou curiosa, eu lembro que numa entrevista você me contou que veio de fora, né, de São Paulo, não Sim, foi? eu sou paulista. Vim trabalhar em Montes Claros como médico e tudo mais. Há quanto tempo que o senhor está aqui mesmo? Eu estou aqui em Montes Claros há 11 anos. Então, ao longo desses 11 anos e tudo mais, o que você tem a dizer para Montes Claros, pela sua atividade profissional na área da saúde? Deixa um recado para o pessoal de casa para a gente finalizar o Saúde, Prosa e Café de hoje. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os montesclarenses, né, a receptividade que tiveram comigo aqui em Montes Claros. Eu amo essa cidade, né, hoje minha família está aqui, meus filhos estão crescendo aqui em Montes Claros, realmente eu amo essa cidade, amo o norte de Minas e estou à disposição, né, para sempre poder ajudar, ou lá na minha clínica, ou através de informações, igual a gente está trazendo aqui no Prosa e Café, para que você possa cuidar, né, ter mais informação, porque informação cura, né? Informação é importante, né? Informação ajuda as pessoas a se cuidarem. Informação é vida. Bem assim. Nós vamos então finalizar esse momento aqui, essa prosa tão boa aqui com o Dr. Valias, e eu falar para você de casa que sempre acompanha aí, porque saúde, prosa e café é para você. Montes Claros acaba de receber o mais novo centro cirúrgico especializado em transplante de córnea. É a Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Nossos serviços agora são 24 horas. 38 984 19 53 91. Seja bem-vindo à EMED, sua parceira em saúde e segurança do trabalho. Somos uma clínica especializada em oferecer soluções completas para empresas que pensam em bem-estar nos seus colaboradores. Realizamos exames ocupacionais, treinamentos e laudos técnicos com eficiência, responsabilidade e compromisso.
Siga a IMED e descubra que cuidar da sua empresa começa com a saúde do seu time.